Depressão como fator de incapacidade para o trabalho. Síndrome de Burnout perturba o bem-estar do trabalhador. Ramon Barcelos Tedesco. Maurício Erncanati Krieger. Resumo: depressão é uma doença que está disseminada em nosso cotidiano. O presente trabalho tem por objetivo analisar o impacto dessa moléstia no ambiente de trabalho, como pode ser nocivo ao trabalhador, acabando por incapacitá-lo para o labor. Também especificar a síndrome de Burnout, liame da enfermidade que se desencadeia especificamente no trabalho e sua repercussão. Ainda há que se dar ciência de como a jurisprudência trabalhista trata tal questão que, embora seja latente, é nova aos olhares jurídicos. Importante salientar ainda a questão do assédio moral e do rigor excessivo por parte do empregador, o primeiro tratando de perseguição constante, ofendendo a integridade física e moral do trabalhador, podendo desencadear doenças de cunho psicológico, e o segundo tratando das punições de cunho exagerado, desmedido, que de igual forma podem causar efeitos catastróficos. Por fim, há que se refletir acerca do ambiente de trabalho e maneiras para que a atividade seja realizada de forma saudável, sem prejuízo tanto para o trabalhador quanto para a atividade. 1. Introdução. A relação de estudos médicos e tratamento no campo jurídico entre depressão e ambiente do trabalho se dispõe questão nevrálgica relativa à saúde do trabalhador, um direito concretamente indisponível. A saúde do trabalhador é um direito garantido na Constituição da República Federativa do Brasil, alicerçado por normas gerais e especiais de proteção, importando, nessa realidade, averiguar, no meio ambiente do trabalho, se o trabalhador está ou não submetido a agressões psíquicas que podem desencadear ou agravar um quadro de distúrbio depressivo. O presente trabalho busca elucidar questões relacionadas à depressão no ambiente de trabalho, uma das causas recorrentes de incapacidade de atuação. Também segmentar o foco à síndrome de Burnout, doença recorrente especificamente no local de labor. Ainda, há que se conhecer como a doutrina e jurisprudência tratam a questão que, apesar de sua recorrência e gravidade, ainda é tão nova no âmbito de análise no meio jurídico. Dessa forma, algumas questões nos vêm à mente: de que forma tanto a depressão propriamente dita quanto a síndrome de Burnout surgem? O que tem a ver com o direito do trabalho? Em que ela pode prejudicar o bem-estar do trabalhador? De que forma se origina e como se desencadeia? A prevenção do aparecimento de distúrbios psicológicos no meio ambiente laboral. É de fundamental importância que o direito do trabalho e seus atores tenham conhecimento mais aprofundado sobre esta questão, uma vez que demandas de doenças ocupacionais estão tomando conta do judiciário e a origem, causa e consequência destas moléstias não podem ser banalizadas. Vale ressaltar ainda que, tão relevante quanto a identificação das doenças é a prevenção, ponto também abordado, pois o ambiente de trabalho pode, por si só, fazer com que o trabalhador se sinta vulnerável a distúrbios de ordem psicossocial. O estudo apresentará em forma de capítulos um retrato geral sobre as enfermidades, estatísticas demonstrando sua recorrência, conceitos de autores apropriados para a questão, como psicólogos e psiquiatras. Ademais, entrará no âmbito jurídico exemplificando acórdãos em que os eméritos desembargadores se depararão com casos envolvendo tais distúrbios e o que os doutrinadores entendem sobre doenças ocupacionais, tendo também algumas contribuições de autores da área da saúde,
principalmente no que tange aos maiores detalhes acerca das doenças aqui relacionados. Este estudo tem por metodologia de pesquisa a bibliográfica, bem como consulta via internet, através de sites especializados em saúde. Também páginas para consulta de jurisprudência, principalmente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O enfoque jurídico e da saúde se complementam, tornando o assunto atrativo para ambos e completo para a abrangência de pesquisa em demais áreas a que forem exigidos. Ainda que vários agrupamentos de sintomas possam ser notados para a caracterização do distúrbio, as oscilações de humor são as mais salientes e perceptíveis. Nesta linha de doenças ocupacionais que incapacitam para o trabalho destaca-se a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, que é resultante de um alto nível de estresse no campo profissional. Assim, assume o presente trabalho a missão de deslindar tais questões para que estudantes e profissionais das áreas do direito, administração de empresas, medicina e psicologia tenham elementos para verificar, entender e aprofundar fatores atinentes ao bem-estar do trabalhador, fazendo com que haja satisfação no cumprimento das funções e, consequentemente, eficiência. 2. Depressão e incapacidade para o trabalho. Um dos principais motivos de alguém escolher determinada profissão é o prazer que ela proporciona. O trabalho permite desenvolver a criatividade, formar novos métodos de resolução de problemas, além de proporcionar relação interpessoal com colegas, superiores e subordinados. O sucesso na área dedicada transmite alto grau de satisfação e reconhecimento, o que torna o indivíduo satisfeito. A questão surge quando a atividade que deveria contentar o trabalhador se torna um fardo, prejudicando inclusive sua vida particular, deixando mazelas graves que demandam medidas incisivas para sua reparação. Literalmente falando, a palavra depressão provém do termo latim depressus, que significa abatido ou aterrado. Trata-se de um distúrbio emocional, podendo traduzir-se num estado de abatimento e infelicidade, o qual pode ser transitório ou permanente. Depressão é a 4ª doença mais incapacitante, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, que prevê até 2030 como ano em que a doença ocupará a primeira colocação neste quesito. O Brasil está em primeiro lugar no ranking da prevalência da doença em países considerados em desenvolvimento. Baseando-se em estatísticas, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 705% no Brasil desde o ano 2000, de acordo com um levantamento inédito feito pelo jornal O Estado de S. Paulo com base nos dados do Sistema de Mortalidade do DataSUS. Estão incluídos nos dados casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. Esse distúrbio caracteriza-se por um estado em que o humor melancólico deixa o sujeito cabisbaixo. O indivíduo sente angústia, ansiedade, desânimo, falta de energia e, sobretudo, uma tristeza profunda. Às vezes tédio e apatia sem fim. A própria Organização Mundial de Saúde define depressão como um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Na medida em que essas oscilações de humor, que vão da tristeza profunda à euforia intermitente, tornam o indivíduo incapaz para praticar atos normais do cotidiano, como se divertir, estudar e trabalhar, podem ser caracterizadas como sintoma de depressão.
O indivíduo acometido nota que seus sentimentos diferem de uma tristeza anteriormente sentida. Na depressão grave, ele se aissala, perde o interesse por tudo. Algumas pessoas procuram ocupar-se ao máximo para distrair-se e afastar o mal-estar sentido. Podem ficar mal-humoradas, sempre insatisfeitas com tudo. Lutam contra a depressão sem saber que sofrem dessa doença. Essa luta lhes rouba a pouca energia que lhes sobra. Com isso, ficam piores, mais irritados e impacientes. Então, muito embora o detentor da doença entenda o que está acontecendo e tente reagir, há um desequilíbrio até em sua reação, pois à medida que possa assoberbar-se em tarefas para esquecer as frustrações, acaba por se colocar numa situação de fadiga que pode potencializar o sintoma e as consequências do problema principal. Seguindo nessa linha, dentre os sintomas afetivos da doença são destacados: tristeza, sentimento de melancolia, choro fácil e ou frequente, apatia, indiferença afetiva, tanto faz como tanto fez, sentimento de falta de sentimento, é terrível, não consigo sentir mais nada, sentimento de tédio, de aborrecimento crônico, irritabilidade aumentada, a ruídos, pessoas, vozes etc. Embora possa ser ocasionada por múltiplos fatores, a depressão costuma surgir com sinais de estresse e certos sentimentos, uma desilusão amorosa, a vivência de um acidente ou de uma tragédia, etc. Uma elaboração inadequada do luto pela morte de um ente querido ou o consumo de determinadas substâncias, como o álcool ou outras substâncias tóxicas, também podem resultar em depressão. Não obstante, além da incapacidade laboral e de concentração, a depressão pode ter outras consequências sociais e pessoais. Nos casos mais extremos, pode levar ao suicídio. O cérebro é um sistema dinâmico que se autopreserva, seu comportamento é resultado da complexa relação entre fatores genéticos e ambientais, encontrando maior risco em indivíduos portadores de quadro crônico de ansiedade. Quando a situação anímica de um sujeito se traduz numa limitação das suas atividades habituais, é hábito recomendar-se um tratamento terapêutico, devendo ser interrompido assim que a pessoa melhora a sua situação anímica e consegue reestabelecer o normal funcionamento das capacidades socioprofissionais. Segundo DeJours, problemas no ambiente de trabalho ocorrem pelas contradições da relação entre capital e trabalho, intimamente ligados à produtividade e desempenho, motivos que conduzem ao adoecer do trabalhador e ao sofrimento físico, psíquico e emocional. 3. Síndrome de burnout ou esgotamento profissional. De acordo com o psicoterapeuta Ivan Roberto Capelato, a dedicação exagerada à atividade profissional é uma característica marcante de burnout, mas não a única. O desejo de ser o melhor e sempre demonstrar alto grau de desempenho é outra fase importante da síndrome. O portador de burnout mede a autoestima pela capacidade de realização e sucesso profissional. O que tem início com satisfação e prazer termina quando esse desempenho não é reconhecido. Nesse estágio, necessidade de se afirmar, o desejo de realização profissional se transforma em obstinação e compulsão. A partir desse entendimento, pode-se dizer que a psicopatologia não surge apenas da relação do trabalhador com outro ou tão somente com seus superiores, mas com a percepção que tem de si mesmo. O insucesso, a percepção de que poderia estar em melhor situação, a cobrança por metas individuais pode desencadear sensação de impotência, devastando sua condição.
A síndrome de burnout encontra-se no rol das enfermidades de cunho psicológico que são elencadas como doenças ocupacionais denominadas mesopatias ou moléstias profissionais atípicas, a qual é desencadeada em função das condições em que o trabalho é realizado. Por pertencerem à categoria atípica, necessitam obrigatoriamente da comprovação de nexo de causalidade com o trabalho, normalmente comprovada por inspeção do local de labor. O precursor da identificação desta síndrome foi o médico americano Herbert J. Freudenberg que, em 1974, a definiu como um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. O estudo surge a partir da observação de desgaste de humor e na motivação de profissionais de saúde que trabalhavam direto com pessoas. O próprio nome já reflete as causas da doença, pois, traduzindo literalmente do inglês, burn quer dizer queima e outubro significa exterior, entendendo-se como alguém que chegou ao limite de suas energias, em que não há mais forças para a manutenção de seu desempenho, tanto físico quanto mental, ou seja, aquilo que deixou de funcionar, que metaforicamente não tem mais forças, com grande prejuízo físico ou mental. Considerada por muitos como a doença do século, em razão do estresse que pesa sobre o profissional da sociedade moderna, essa síndrome ocorre quando a dedicação e as exigências impostas pelo trabalho sugam, ou queimam tanto as energias do profissional que, simplesmente, ele não aguenta mais. No Brasil, foi identificado como agente causador de doenças profissionais pelo Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999, no Regulamento da Previdência Social. A lista de transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde número 1.339/99, o alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, o grupo classificado como outros transtornos neuróticos e a síndrome do burnout. Ainda, o psicoterapeuta Ivan Roberto Capelato esclarece que o aparecimento da síndrome pode ser explicado pela transformação social, que passou a ser consumista, pormenorizando os sentimentos. À medida que a sociedade vai se firmando como uma sociedade consumista e devoradora de bens materiais e coisas concretas, vai deixando de valorizar o afeto, o contato e o cuidado com as crianças e, principalmente, com os limites que devam ser dados a elas. Numa sociedade onde as coisas podem ser trocadas, jogadas fora e substituídas com tanta facilidade, essa prática passa também para as relações humanas, afetivas, sociais e, claro, no ambiente do trabalho. Em linhas gerais, atinge profissionais que lidam direto e intensamente com pessoas e influenciam suas vidas. É o caso de pessoas das áreas de educação, assistência social, saúde, recursos humanos, bombeiros, policiais, advogados e jornalistas, muito embora não possa se afirmar que esteja ligada a alguma profissão específica, mas à maneira de organização do trabalho. A síndrome de burnout é resultado de um grau de estresse excessivo e crônico produzido pelo trabalho. Tal exaustão emocional se caracteriza pelo aparecimento dos sentimentos de desesperança, solidão, depressão, raiva, impaciência, irritabilidade, tensão, diminuição de empatia, sensação de baixa energia, fraqueza, preocupação, aumento da suscetibilidade a doenças, cefaleias, náuseas, tensão muscular, dor lombar ou cervical, distúrbios do sono.
A síndrome se diferencia do estresse na medida que é originada por um meio psicossocial, relacionado com o meio laboral, como produto da repetitiva pressão emocional, fazendo com que tal enfermidade ocupacional seja uma forma mais avançada do estresse, tornando-se produto crônico deste estado. Entretanto, há estudiosos que preferem utilizar a nomenclatura estresse ocupacional. Outros, para diferenciarem do estresse corriqueiro, caracterizando o trabalho como diferencial, colocando até profissões propícias ao aparecimento dos sintomas, justamente aquelas em que há contato com o público, denominam assim de estresse ocupacional assistencial. Entre os aspectos do ambiente de trabalho que contribuem para o quadro estão excesso de trabalho, recompensa insuficiente, altos níveis de exigência psicológica, baixos níveis de liberdade de decisão e de apoio social e estresse. Os principais sintomas são a exaustão emocional, a despersonalização, reação negativa ou de insensibilidade em relação ao público que deveria receber seus serviços, e diminuição do envolvimento pessoal no trabalho. O quadro envolve ainda irritabilidade e alterações do humor, evoluindo para manifestações de agressividade, alteração do sono e perda do autocontrole emocional, entre outros aspectos. O aparecimento de tais sintomas pode levar o trabalhador a se ausentar do trabalho, gerando encargos trabalhistas e previdenciários, além de diversos remanejamentos administrativos em seu local de trabalho. Além destes, há outros sintomas, os quais se dividem em 4 campos. Os psicossomáticos, enxaquecas, insônia, gastrite, crises de asma, palpitações, hipertensão, alteração no ciclo menstrual, os comportamentais, violência, isolamento, mudanças repentinas de humor, os emocionais, dificuldade de concentração, sentimento de solidão, sentimento de impotência, decréscimo de envolvimento no trabalho, desejo de abandonar o emprego, os defensivos, desconfiança, negação de emoções, ironia, apatia, hostilidade. Cumpre salientar que se tratam de sintomas que atingem vários campos comportamentais e fundamentais para a vida saudável, sem os quais, devidamente bem estabelecidos, há uma vivência totalmente em desequilíbrio, não apenas no espaço da atividade laboral como na vida cotidiana. O tratamento é ministrado por meio de terapia e medicamentos, como antidepressivos. Além disso, é de suma necessidade a mudança no cotidiano do indivíduo. A prática de atividade física regular e os exercícios de relaxamento devem entrar para a rotina, pois ajudam a controlar os sintomas. O diagnóstico médico sobre a causa da síndrome é de total necessidade, ou seja, a detecção de se o ambiente de trabalho é hostil ou traz consigo causas do meio externo. O restabelecimento do trabalhador é resultado da junção de ajuda profissional, com terapia e prescrição de medicamentos, caso necessário, e mudança de hábitos, promovendo o enfoque à vida saudável, mudança de cotidiano e consequente desligamento, pelo menos momentâneo, do ambiente hostil no qual se encontrava inserido. À medida que o trabalho deixa de ser um construtor de autoestima, de autopromoção do indivíduo e de construção de prazer, pode gerar dano, como o burnout. O trabalho é uma escolha, não só da sobrevivência econômica do indivíduo, mas da sua sobrevivência como sujeito de uma sociedade. É um meio de reconhecimento de sua identidade como pessoa. Encarar o trabalho como apenas uma função abre o leque para o aparecimento de doenças ligadas a ele.
A partir do momento que o sujeito dedica anos de estudo para exercer o que cumpre no momento há que se ter prazer no ato, que só se desenvolve em condições favoráveis. À medida que se consegue estimular a educação em todas as suas formas, tanto na informalidade das relações pais/filhos, como na dinâmica importantíssima das relações professor-educador/aluno, se faz acontecer um maior respeito à lei, um maior acesso à saúde mental e física e um maior acesso ao conhecimento e à construção de uma sociedade mais consciente. A especialista em enfermagem do trabalho Marcia Vilma G. Moraes apresenta meios para a prevenção da síndrome de burnout. Para prevenção ou intervenção nos processos relativos à síndrome de burnout, a informação deve ser a primeira ação adotada. Conhecer os agentes mediadores e facilitadores, assim como os sintomas geralmente presentes na síndrome, permite aos trabalhadores adotar ações preventivas adequadas. A prevenção eficaz da síndrome de burnout deve ser encarada abrangendo 3 níveis de atuação. A primeira diz respeito à relação de caráter individual, cujo aspecto envolve o reconhecimento das causas que originam o surgimento da enfermidade. A partir daí, podem-se desenvolver estratégias para combatê-la com maior eficácia. O segundo nível tange a parte do relacionamento do trabalhador com a instituição, sendo o empregador o foco da análise. Com auxílio de diretores ou superiores, encontrar o melhor meio de organização, minimizando assim pontos negativos que possam contribuir com o surgimento de moléstias. O terceiro é a combinação destes fatores, formando a inter-relação empregado-empregador como prisma da solução. Em suma, ter vida permeada por hábitos saudáveis é a principal medida preventiva para a síndrome de burnout. E isso inclui atentar à saúde, cuidados com o sono e a alimentação, praticar exercícios físicos e manter vida social ativa, administrando-a para reservar momentos de lazer. 4. Comportamento jurisprudencial no âmbito trabalhista. Após explanação sobre síndromes mentais que incapacitam para o trabalho, faz-se saber como o sistema jurídico se relaciona perante eles. Os transtornos no ambiente laboral decorrentes de estresse excessivo estão cada vez mais presentes e os julgadores devem se atentar aos liens de causalidade para detectar o trabalho como sendo prejudicial à vida do ser humano. Os exemplos de julgados a seguir têm por característica semelhante a presença da síndrome de burnout como elemento de debate para a pretensão dos autores, todos referentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O caso abaixo versa sobre funcionária de um banco que, entre outras medidas, alega ter sido acometida pela síndrome de burnout. Ela trabalhou na função de caixa durante anos e via a quantidade de funcionários diminuírem a cada dia, ao passo que a demanda de serviços só aumentava. Recurso ordinário da reclamante e do reclamado. Estabilidade acidentária provisória. Tendo sido reconhecida a doença ocupacional e o nexo de concausalidade, faz jus a reclamante à estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91, nos exatos termos da sentença de primeiro grau. Aplicar-se ao caso o entendimento da súmula 378, segunda, do TST. Acórdão do processo 0001139.2012.5.04.0030 Data da decisão, 23 de novembro de 2016, origem, 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, órgão julgador, 8ª Turma.
Relator, Lucia Ehrenbrink. A prova pericial atestou incapacidade temporária para o trabalho decorrente da enfermidade que, decorrente da situação profissional somada à vulnerabilidade da reclamante, contribuiu para o transtorno depressivo pelo elevado ritmo que a função acabou tomando. Na sentença, o banco foi considerado responsável, tendo de indenizar a funcionária por todo o exposto no laudo pericial, na medida das concausas existentes no valor de R$60 mil. O recurso ordinário do reclamado teve negado seu provimento. O próximo acórdão versa sobre funcionária que recebia constante pressão para aumento de produção e, além disso, sofria ameaças feitas pelo chefe, causando assim sintomas depressivos e, consequentemente, a síndrome. Houve alteração dos sintomas, sendo que apresentou sintomas de depressão moderada posteriormente, e teve um surto psiquiátrico que a levou a pedir demissão. Doença ocupacional. Quando o meio ambiente de trabalho autoriza práticas de gerenciamento que propiciam o desenvolvimento de problemas psíquicos a pessoas geneticamente propensas, é reconhecido o nexo concausal, que motiva o ressarcimento das despesas necessárias ao tratamento da patologia e a indenização pelo dano moral decorrente do agravamento da doença. Acórdão do processo 002012-64.2015.5.04.0221, data da decisão, 26 de outubro de 2016, órgão julgador, sexta turma. Relator, Raul Zorato Sanvicente. Durante a tese de perito, vale salientar a menção ao comportamento da empresa, a qual, segundo ele, não houve nenhum manejo de sua patologia enquanto vinculado à reclamada, procurando ajuda especializada somente após sua saída do emprego. O julgado abaixo é bem atual e peculiar. A reclamada atuou para a empresa de 11 de fevereiro de 1983 a 20 de fevereiro de 2013 e alegou que, desde o ano de 2008, passou a sofrer pressão no ambiente de trabalho, o que acabou por desencadear síndrome de burnout. Salienta que, desde o ano de 2005, começou a apresentar certas complicações em sua saúde, que se agravaram em 2008 com a mudança de seu local de trabalho. Segundo o relatório da perícia, a reclamada esteve incapacitada para o trabalho durante 3 anos, após muito conviver com assédio moral de seus superiores com o intuito de estimular o cumprimento de metas. Doença ocupacional. Indenização por dano moral. Demonstrado pelo conjunto probatório o nexo concausal entre a doença sofrida pela empregada e as condições de trabalho, existe suporte fático e legal para a responsabilidade civil e o deferimento de indenização por danos morais. Acórdão do processo 002030.2014.5.04.0030, data da decisão, 1º de fevereiro de 2017, órgão julgador, terceira turma, relator, Luiz Carlos Pinto Gastal. O assédio moral caracteriza-se como abalo psicológico ocorrido repetidas vezes com o intuito de desestabilizar outrem na busca por um determinado objetivo. Essa conduta pode ter conotação ameaçadora, tanto físico quanto verbal, pode abalar a integridade física ou psicológica de quem sofre, comprometendo as relações no ambiente de trabalho. Pode, ainda, ocorrer perseguição por parte de colega, minando a convivência em grupo.
Pelo exposto e as provas colhidas, a empregada foi indenizada no valor de R$30 mil, a título de danos morais, por ser constatado nexo de causalidade entre a doença e a atividade prestada. Nos exemplos referidos, um dos fatores de surgimento das moléstias foi a atividade laboral, ou seja, em sentido amplo, aceita-se mais de uma causa para justificar a doença, desde que o trabalho seja um elemento eficiente, contribuindo diretamente para a situação vulnerável do empregado, exercendo assim o papel de um concausa. Neste diapasão, cumpre salientar que o nexo causal nas doenças do trabalho precisa ser profundamente investigado e ter sólida comprovação. É deveras relevante averiguar como a organização do trabalho e suas condições contribuíram para o surgimento, desencadeamento ou agravamento da depressão, especialmente nas situações de estresse e assédio moral, revelando-se imprescindível, na esfera judicial, a realização de perícia para a verificação do nexo de causalidade entre as atividades realizadas pelo trabalhador e a enfermidade que o aflige. Para tanto, se faz prioritariamente necessário que a perícia, prova estritamente técnica e apta para a apuração e estudo de matérias alheias ao conhecimento do juízo, apresente esclarecimentos e conclusões completas o suficiente para a elucidação do feito submetido à sua apreciação. Tendo em vista tal objetivo, costuma-se realizar minuciosa avaliação psicológica, associada a um laudo médico-psiquiátrico. 5. Assédio moral e o rigor excessivo do empregador. Como visto anteriormente, o assédio moral é um meio comum de desencadear a síndrome de burnout no ambiente laboral analisada por estudiosos e pela jurisprudência. Por conseguinte, esta atuação do empregado perante o empregador merece estudo aprofundado. O assédio moral possui nomenclaturas diversas ao redor do mundo. É conhecido como bullying na Inglaterra e terror psicológico, tortura psicológica ou humilhações no trabalho em países de língua portuguesa. Tendo como ponto de partida a conceituação apresentada nos dicionários, o termo assédio, em sentido amplo, significa perseguir com insistência, comportamento desagradável ou incômodo a que alguém é sujeito repetidamente. Então, numa visão rasa da questão, pode-se afirmar que tal atitude é baseada em comportamentos desenfreados fundamentados com o cunho de desestabilizar o trabalhador. Para tanto, utilizar-se de métodos absolutamente extremos de menosprezar a vítima pode ser considerado como o conjunto de condutas abusivas dolosas que se perpetuam no tempo, contando com várias ocorrências com o objetivo de provocar rejeição por um determinado trabalhador ou grupo de trabalhadores, por meio de atitudes que feram sua dignidade. Essas atitudes ferem direitos fundamentais do empregado, como por exemplo, a integridade física e moral, intimidade, tratamento não discriminatório. No âmbito do direito do trabalho, segundo João Luiz Vieira Teixeira, a interpretação pela qual se entende assédio moral é a conduta abusiva de empresa ou preposto que atente, por sua repetição ou insistência, contra a integridade física ou mental do trabalhador, colocando em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente do trabalho. A frequente exposição do trabalhador a situações humilhantes ou temerárias, violência psicológica, incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o valor social do trabalho, também configura assédio moral. Antônio Nunes Barbosa Filho tem a seguinte visão sobre características acerca do assunto em tela. São condutas de elevado poder destrutivo,
posto que vão no sentido contrário ao de harmonizar o ambiente de trabalho, de caráter tão central na vida humana. O tratamento despótico, incompatível com a dignidade social do trabalho, alcançando a percepção de tirania nas relações de trabalho, configura o assédio moral. Desse modo, tendo como preceito tão somente o âmbito jurídico, pode-se analisar que o assédio moral se caracterizaria por humilhações e cobranças constantes, de cunho rigoroso e atitudes vexatórias, exposição do trabalhador a situações constrangedoras, críticas infundadas ou perseguições dentro do ambiente laboral. Já abordando a matéria sob o prisma da psicologia, define Lisa Andréa Pereira Sobol. Reservamos o termo assédio moral para descrever situações extremas de violência psicológica no trabalho, de natureza processual, pessoalizada, mal intencionada e agressiva. Entendemos que o assédio moral se configura como um conjunto articulado de armadilhas preparadas, premeditadas, repetitivas e prolongadas. Os comportamentos hostis ocorrem repetidas vezes e por um período de tempo estendido. Sua prática é permeada de intencionalidade no sentido de querer prejudicar, anular ou excluir um ou alguns alvos escolhidos. A consolidação das leis do trabalho apresenta a questão com um enfoque geral nas principais situações que acometem o trabalhador, exemplificando claramente situações em que tal pressão enseja o comportamento pontuado como perseguição intermitente conforme seu artigo 483 e respectivas alíneas. Comete falta grave o empregador que exigir serviços superiores às forças do empregado, tratá-lo, diretamente ou através de superiores hierárquicos, com rigor excessivo, colocá-lo em perigo manifesto de mal considerável, descumprir as obrigações do contrato, ou praticar contra ele ou pessoas de sua família atos lesivos da honra e da boa fama e ofensas físicas. Ainda na visão de Lisa Andréa Pereira Sobol, o assédio moral pode ser descrito, em outras palavras, como o refinamento da exploração, da degradação do ser humano e da submissão dos valores humanos e sociais à finalidade econômica e financeira, intensificados no mundo do trabalho atual. Essa discussão aponta sinais da era da banalização do mal e da injustiça social na qual estamos vivendo. O assédio moral no trabalho desestabiliza o empregado, tanto na vida profissional quanto pessoal, interferindo na sua autoestima, o que gera desmotivação e perda da capacidade de tomar decisões. A humilhação repetitiva e de longa duração também compromete a dignidade e identidade do trabalhador, afetando suas relações afetivas e sociais. A prática constante pode causar graves danos à saúde física e psicológica, evoluir para uma incapacidade laborativa e, em alguns casos, para a morte do trabalhador. Dessa forma, há de se considerar o assédio moral como desencadeador e catalisador de problemas originados no âmbito, um deles a síndrome de burnout. O estado de um trabalhador submetido a este tipo de tratamento não é outro senão o total desajuste de ordem emocional que, segundo os especialistas mencionados, pode colocar em risco sério a saúde tanto física quanto mental, comprometendo, por conseguinte, sua capacidade de render e produzir profissionalmente e afetando em larga escala a vida pessoal. Infelizmente, os efeitos do adoecer em virtude dessa prática não aparecem exclusivamente no trabalhador. Todos que o cercam também são afetados, como familiares e amigos. Os prejuízos à qualidade de vida direta ou indiretamente refletem em toda a sociedade, atingem amplamente os que estão em volta daquele que sofreu a agressão,
portanto, e na medida de sua gravidade, deve ser amplamente coibido. No que tange ao rigor excessivo, Sérgio Pinto Martins trata como comportamento desmesurado, desproporcional, exagerado, anormal, abusivo, arbitrário, injusto, desnecessário com falta de razoabilidade. O empregador se excede nos meios de correção ou disciplina em relação ao empregado. Tal prática compreende-se pelo exercício do poder disciplinar por parte do empregador. Em sua condição, não pode ser tratado de maneira desrespeitosa, muito pelo contrário, deve haver relação mútua de apreço. A relação deve ser equilibrada, tendo a hierarquia de cargos apenas condição de responsabilidade pela função. Reações de cunho desmedido, punições extremistas, que evidenciem tratamento desigual no intuito de denegrir a moral devem ser cabalmente evitadas. É a maneira de gestão pautada pela injúria, a qual não necessita diretamente de ofensas, mas de ações desmedidas, pautadas pela prática profissional, como se refere Antônio Nunes Barbosa Filho. E não é necessário que as ofensas sejam de grande monta para causarem dano emocional ou psicológico ao trabalhador. A gestão injuriosa, por exemplo, caracteriza-se pelo rigor excessivo no tratamento dispensado ao trabalhador e em pequenas ofensas verbais que, reiteradamente, tornam insuportável a relação trabalhista. Para o fortalecimento do meio ambiente do trabalho, as empresas podem tomar decisões e investir em ações para repelir que os trabalhadores sejam discriminados, iniciando por abolir e deixar de incentivar tipos de atitudes desagregadoras. Por conseguinte, elaborar meios de encontrar comportamentos anteriores à culminação de atitudes ofensivas, para que consiga corrigir o foco da questão. A criação de código de ética interno, bem como regimentos que coibam certas atitudes pode amenizar, mesmo que não solucione em sua totalidade. Até mesmo implantar uma gestão ética, com comportamento transparente, pautado pelo respeito, sendo exemplos de integridade e que estimule a reflexão de todos os envolvidos sobre a importância de se comportar dessa forma. Na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 483, a linha B, há expressamente hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho na comprovação de rigor excessivo. Art. 483, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando b. for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O empregado que se posiciona contrário à medida excessivamente rigorosa não pode ser considerado insubordinado, uma vez que o empregador é o responsável pelo desequilíbrio da relação de trabalho. Casos em que um único empregado é revistado ao sair da empresa e os demais não, exceto mediante sorteio, é um exemplo de tratamento discriminatório, o qual não há obrigatoriedade da concordância, pois constitui forma de abuso de poder. 5. Meio ambiente do trabalho. Até aqui, este trabalho concentrou-se em apresentar as causas das doenças incapacitantes. Foco do estudo, suas definições, sintomas, caracterização, além de expor casos concretos e o comportamento dos atores do direito do trabalho diante das doenças ocupacionais. Mas, o que fazer para ter um ambiente de trabalho saudável para que tais distúrbios não se desenvolvam? Como prevenir que o estresse em demasia se torne prejudicial para os empregados? O meio ambiente do trabalho está presente no rol de direitos fundamentais em nossa Carta Magna, grifados no 3º do artigo 5º,
observado por Cláudio Brandão historicamente da seguinte forma. Com a introdução do terceiro do citado art. 5º, o debate doutrinário quanto à natureza jurídica das normas foi parcialmente resolvido, na medida em que, submetidas e aprovadas com base nas mesmas regras de aprovação das emendas constitucionais, passam a integrar o sistema jurídico nesse nível elevado de hierarquia, desta feita nos planos formal e material. Prioritariamente, há que se definir o conceito de meio ambiente do trabalho, que pode ser considerado o conjunto de fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que, interligados ou não, estão presentes e envolvem o local de trabalho da pessoa. O desembargador federal do trabalho Cláudio Brandão salienta que a designação de meio ambiente do trabalho é mais ampla do que se imagina, demonstrando substancialmente sua relevância, identificando seus aspectos tanto materiais quanto psicológicos. Não se resume, por conseguinte, ao posto de trabalho exclusivamente, às circunstâncias em seu derredor que sejam afetadas com as condições materiais ou psicológicas em que o labor é executado também nele estão compreendidas, o que abrange a saúde do trabalhador. Meio ambiente do trabalho faz-se entender da junção dos institutos do direito do trabalho com o direito ambiental. Porém, meio ambiente do trabalho, diferentemente das outras divisões didáticas do direito ambiental, relaciona-se direta e imediatamente com o ser humano trabalhador no seu cotidiano, em sua atividade laboral exercida em proveito de outrem. Portanto, o seu conceito é abrangente. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, SUS, dirigido no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, tem entre as suas atribuições executar ações de saúde do trabalhador, bem como colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho, conforme prevê o artigo 200 da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Estas incluem, entre outras, a assistência aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, a participação na normatização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, bem como a fiscalização de processos produtivos e uso de produtos, máquinas e equipamentos que apresentam riscos à saúde dos trabalhadores. Além disso, saúde e trabalho são direitos da sociedade previstos no art. 6º da Constituição Federal, portanto assegurados a todos, sem distinção. Por esse motivo, é atribuição do Estado zelar pela saúde, segurança e higiene do meio ambiente de trabalho, inclusive daqueles que trabalham sem subordinação, ou seja, fora da relação formal de emprego. O art. 157 da Consolidação das Leis do Trabalho versa sobre a responsabilidade do empregador em zelar pelo meio ambiente do trabalho, em que cumpre destacar tais incisos. Art. 157, cabe às empresas I. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Segunda, instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Dessa forma, entende-se que o meio ambiente de trabalho é a preservação saudável do local de labor, sendo de responsabilidade de o empregador instruir os empregados em fazer cumprir as normas para que os ditames de preservação de um local saudável para atuar sejam mantidos. Vale salientar ainda que a adoção de políticas relacionadas ao bem-estar pessoal, mediação de conflitos, com foco na organização do meio ambiente do trabalho,
podem ser adotadas pelas empresas para disseminar o respeito e erradicar a sensação de impunidade no meio ambiente de trabalho. Devem ser adotadas medidas iniciais contra o surgimento de focos de assédio moral e outras violências psicológicas. Medidas preventivas também devem ser adotadas, de informação e sensibilização dos empregados, demonstrando as consequências de um ambiente hostil, até com a criação de um grupo de espaço de confiança para que possam conversar com total segurança e privacidade, longe da sensação de julgamento. Além disso, medidas mais avançadas são indispensáveis quando já existe real indício de afastamento para o trabalho. O cuidado com o empregado, submetendo-o sempre à avaliação psicológica antes da emissão da comunicação de acidente de trabalho, CAT, principalmente para as vítimas de assédio moral e violência psicológica no ambiente de trabalho. O meio ambiente do trabalho, como direito fundamental elencado na Constituição Federal, deve ser preservado para a proteção do bem-estar do trabalhador e maior eficiência da prestação dos serviços e consequente produção. Questões sociais e motivacionais englobam tal questão e sua pormenorização acarreta o aparecimento de problemas de foco central do presente artigo. 6. Conclusão. Doenças ocupacionais de ordem emocional estão cada vez mais presentes em nossa sociedade. No Brasil, é previsto que em pouco tempo seja a doença mais incapacitante para o trabalho, o que torna as estatísticas ainda mais alarmantes. A tecnologia e a especialização em métodos mais eficientes para alcançar objetivos, metas, maior produtividade e, consequentemente, maior lucro, estão sobressaindo-se as relações humanas, exigindo muito mais eficiência dos empregados, deixando o zelo pela manutenção de um bom ambiente de trabalho totalmente em segundo plano. O tratamento dos empregadores para com os empregados ocasiona o aparecimento de síndromes psicossociais, pois a ânsia pela eficiência em grande escala faz com que superiores e hierárquicos tratem subordinados como marionetes, escravos de suas vontades. Nessas ocasiões, como se não bastasse a constante pressão, que chega até mesmo a ofensas e agressões, os que não atingem as exorbitantes metas ainda podem ser castigados com demasia, tratamento cruel para quem possui uma carreira e trabalha honestamente. Sendo saúde e trabalho direitos fundamentais assegurados na Carta Magna, é dever do Estado fiscalizar saúde, segurança e higiene do meio ambiente de trabalho, e também de empregadores e empregados contribuírem para a manutenção do meio ambiente de trabalho sadio para que todos possam ser bem-sucedidos no cumprimento de suas funções. É um tema que necessita ser amplamente discutido para que as estatísticas de ocorrência dessas doenças diminuam e para que as empresas se ajustem aos preceitos legais e, inclusive, para que as demandas judiciais nesta esfera tenham menor incidência. O ser humano precisa urgentemente de melhor compreensão, deixando de ser tratado como uma peça que visa o alcance de metas, de produção e de lucro, mas, sobretudo, como alguém que esteja satisfeito no ambiente de trabalho, mirando o progresso e, consequentemente, alavanque o desempenho de seu empregador.